Quando a água encontra o caminho de menor resistência, ela não pede permissão. Ela não precisa de força bruta inicial para derrubar uma estrutura, ela precisa apenas de tempo e de uma falha microscópica no design do terreno. A maioria das pessoas olha para uma encosta ou para uma margem de rio e vê uma paisagem imutável, um cenário estático que está lá há séculos. Mas sob essa superfície, existe uma contagem regressiva silenciosa que a maioria de nós ignora até que o solo comece a se mover. O perigo não está no desastre que todos veem nos noticiários. O verdadeiro risco mora naquilo que acontece nos dias, semanas ou meses anteriores ao colapso, quando o terreno começa a perder sua coesão interna. Existe uma mecânica invisível de transferência de energia que transforma a terra seca em um fluido destrutivo, capaz de levar consigo florestas, estradas e construções inteiras, como se fossem apenas brinquedos de criança. Para entender como isso acontece, precisamos olhar para além da superfície, para o que chamamos de equilíbrio precário das massas geológicas. Imagine o solo não como um bloco sólido, mas como um sistema de trilhões de pequenas partículas mantidas unidas por um atrito delicado. Entre cada grão de areia, cada pedaço de rocha e cada partícula de argila, existe um espaço vazio. Quando esse ambiente está seco, a gravidade e o atrito fazem o seu trabalho de manter tudo no lugar. Mas quando a água entra nesse sistema, a regra do jogo muda completamente. A água não apenas molha o solo, ela altera a física da pressão interna. Quando o volume de chuva excede a capacidade de drenagem natural, a água preenche esses espaços vazios. E aqui entra o detalhe que ninguém nota: a pressão hidrostática. À medida que o nível da água sobe, ela começa a empurrar as partículas de solo para fora, reduzindo drasticamente o contato entre elas. Em termos técnicos, a força de atrito que mantém a encosta estável é neutralizada pela pressão da água. Nesse ponto, o solo deixa de se comportar como um sólido e começa a se aproximar de um estado líquido. É uma transição que acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Não há estalos, não há sinais de alerta visíveis para o olho humano, apenas uma mudança na densidade e na coesão da massa terrestre. O que antes era uma base firme para uma casa ou uma estrada, agora é um material instável, suspenso por uma tensão que está prestes a romper. A grande questão é por que tantas estruturas, mesmo as que parecem construídas com engenharia robusta, acabam sucumbindo quando esse processo atinge seu limite crítico. A resposta reside na forma como a água se move pelo subsolo. O fluxo subterrâneo não é uniforme. Ele encontra caminhos, pequenos túneis criados por raízes de árvores, rochas ou camadas de solo mais porosas. Quando a água se concentra nesses canais, ela cria uma pressão concentrada que atua como uma cunha, separando camadas inteiras de terreno. É um fenômeno de acúmulo. A natureza raramente trabalha com um único evento catastrófico. O que vemos como um desastre súbito é, na verdade, a conclusão de uma série de eventos invisíveis que se somaram ao longo do tempo. Uma chuva forte de hoje pode ser apenas a gota final de um processo que começou com uma infiltração menor semanas atrás. Nesse cenário, a vegetação, que muitas vezes pensamos ser a guardiã do solo, pode se tornar um fator complicador. Árvores grandes, com raízes profundas, funcionam como alavancas. Quando o solo ao redor perde sua coesão devido à saturação, o peso da copa da árvore, balançada pelo vento, exerce uma pressão lateral no terreno que pode ser o gatilho necessário para o colapso. O que era para proteger acaba acelerando a falha. Muitas vezes, observamos áreas atingidas e nos perguntamos por que apenas aquela seção específica da montanha cedeu,
enquanto a encosta vizinha, aparentemente idêntica, permaneceu intacta. A resposta está na geologia escondida. Diferentes tipos de solo reagem à água de formas distintas. Argilas, por exemplo, podem inchar e perder quase toda a sua resistência ao cisalhamento quando saturadas, enquanto areias podem sofrer liquefação. Se a estrutura geológica abaixo da superfície for heterogênea, o resultado será um colapso seletivo, onde a natureza escolhe a rota de menor resistência sem qualquer aviso. É fascinante notar que, durante esse processo, o ambiente ao redor parece não mudar. As árvores continuam em pé, a estrada continua plana, o rio continua correndo dentro de seu leito. É uma calma enganosa. O sistema está carregado de energia potencial, esperando apenas uma pequena mudança na pressão de poros para liberar tudo de uma vez. Quando a falha finalmente ocorre, a energia liberada é colossal. Não estamos falando apenas de uma queda de terra, estamos falando de um fluxo de detritos que pode atingir velocidades surpreendentes, dependendo da inclinação e da viscosidade do material. Esse fluxo, ao ganhar velocidade, incorpora tudo o que encontra no caminho. A força destrutiva cresce exponencialmente à medida que mais massa é adicionada ao movimento. É um efeito bola de neve, mas feito de lama, rocha e detritos, capaz de alterar a geografia de um vale em questão de minutos. O que torna esse fenômeno tão difícil de prever é que a escala do desastre é desproporcional à escala da causa inicial. Uma pequena alteração no curso de um riacho ou uma drenagem obstruída por detritos naturais pode ser a centelha que inicia o processo de saturação em um ponto crítico. Não é necessária uma tempestade apocalíptica para mover montanhas. Basta que a água encontre o caminho certo e o tempo necessário para desestabilizar a fundação. Muitas vezes, a curiosidade humana nos leva a querer encontrar um culpado, uma falha na construção ou uma negligência humana. Mas a verdade é que, diante das forças da natureza em seu estado de saturação, a engenharia humana é frequentemente colocada em segundo plano. O reequilíbrio gravitacional da Terra é uma lei física que não pode ser negociada. Quando a montanha decide que precisa se ajustar, ela simplesmente o faz. É importante compreender que o nosso entendimento sobre esses eventos ainda é limitado pelo fato de que a maior parte da ação acontece onde não podemos ver. Monitorar a pressão de poros em tempo real em cada centímetro de uma encosta é um desafio tecnológico que ainda não superamos totalmente. Vivemos, portanto, com uma incerteza constante, habitando paisagens que estão em um estado perpétuo de ajuste geológico. Ao olhar para um cenário atingido, onde o solo foi removido e a rocha nua foi exposta, percebemos que o desastre não foi um evento isolado, mas uma limpeza necessária da paisagem. A natureza, em sua forma bruta, está constantemente reorganizando o terreno, removendo o que está instável e criando novas formas de relevo. Para nós, isso é um desastre. Para a Terra, é apenas o processo de busca pelo equilíbrio. O que aprendemos ao observar essas forças extremas é que a nossa percepção de estabilidade é, no melhor dos casos, uma ilusão temporária. O solo sob nossos pés não é um piso fixo, mas uma camada dinâmica que reage a cada gota de chuva e a cada mudança de temperatura. A natureza tem uma memória longa e as marcas deixadas por eventos passados na paisagem são avisos silenciosos que muitas vezes escolhemos ignorar. Ao final, o que resta é o respeito pela escala dessas transformações. A capacidade de um ambiente mudar completamente em poucos instantes não é uma demonstração de fúria, mas de precisão física. A natureza não precisa de permissão para transformar o terreno.
Ela apenas segue as leis da gravidade e da física, moldando o mundo ao nosso redor enquanto observamos, muitas vezes sem entender que o que estamos vendo é o resultado de uma longa e silenciosa contagem regressiva que finalmente chegou ao fim. A paisagem que vemos hoje é apenas uma fotografia momentânea, um breve intervalo entre dois grandes eventos de reequilíbrio que a Terra levará décadas ou séculos para completar.